Olá, pessoal, aqui é a professora Luciane. Vamos dar continuidade na matéria do terceiro bimestre. A lista anterior, nós vimos os números binomiais, o binômio de Newton, o triângulo de Pascal. Agora nós vamos dar continuidade, lembrando que no terceiro bimestre, uma matéria está interligada com a outra. Então, nós vamos ver agora as análises combinatórias, permutações, os arranjos e as combinações simples. Não é uma matéria difícil de estar entendendo. Então, aqui, ó, nós vamos para análise combinatória. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para nós podermos compreender melhor. Primeiro exemplo. Quantos números de dois algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7. O que são números de dois algarismos? São números que possuem dois números. Então, por exemplo, aqui eu consigo formar o 34, o 35, o 36, o 37, o 33, o 43, o 44, o 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57. 63, 64, 65, 66, 67. Os 73, 74, 75, 76 e os 77. São esses números que eu consegui formar. Mas eu vou fazer contando assim, contando quantos números deu. 33, 1, 34, 2. Fica complicado eu estar contando. Eu posso fazer assim? Eu posso. Eu posso ir anotando os números aqui, ó. Dá para formar o 33, o 34, o 35, o 36 e assim por diante. Pode fazer dessa maneira. Mas tem uma maneira mais prática e rápida de descobrir quantos números dá para formar. Então, o que eu vou fazer? Eu quero o número de dois algarismos. 1, 2. Números que formam dois algarismos, 33, 34. Quer saber quantos números dá para formar com esses números aqui? Quem preferir, pode formar os números e depois contar, não tem problema. Ou eu faço dessa maneira, ó, quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 números. E eu tenho 5 possibilidades na primeira casa. Quer dizer que na primeira casa, o meu primeiro número pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6 ou pode ser o 7. E na segunda casa, eu tenho quantas possibilidades? Novamente, eu tenho 5 possibilidades. Porque na minha segunda casa, novamente, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6 e assim por diante. Então, eu faço 5 vezes 5, 25. Então, eu consigo formar 25 números de dois algarismos. Segundo exemplo. No exemplo anterior, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar? Olha essa palavrinha aqui, ó, distintos. O que é distintos? Distintos quer dizer que eu não posso repetir número, quer dizer que tem que ser números diferentes. Então, no meu exemplo anterior, eu não posso ter o 33, o 44, o 55, o 66. Aí que a caneta deu uma falhadinha. O 66 e o 77. Quer dizer, não pode ter esses números, tem que ser distintos. Distintos quer dizer diferentes. Então, quantos números eu tenho iguais? 1, 2, 3, 4, 5. Não tinha dado 25 números? Então, eu vou pegar 25 menos 5, eu vou ter 20 números diferentes. Mas e pela conta, né? E se eu não tivesse o exemplo anterior, para eu poder fazer essa subtração? Então, eu iria fazer dessa maneira, ó, eu torno uma multiplicação, não são 2 números? Se for 3 números, eu faço uma multiplicação de 3. Se for 4, uma multiplicação de 4. Como são números de 2 algarismos, eu vou montar uma multiplicação de 2 números. Então, como eles têm que ser distintos, na primeira casa, eu posso ter o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Quer dizer, eu tenho 5 possibilidades, eu tenho 5 números diferentes que pode cair na primeira casa. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso estar na casa dos 30, na casa dos 40, na casa dos 50, na casa dos 60, na casa dos 70. Aí, na minha segunda casa, eu não posso repetir números, certo? Então, por exemplo, se já caiu 3,
eu não posso colocar o 3 de novo. Então, eu sempre caio uma casa. Então, aqui, ó, se eu tenho 5 números, eu tiro 1, eu vou ficar com 4. Então, 5 vezes 4, eu tenho 20 números que vão sair diferentes, quer dizer, números distintos. Quem quiser fazer montando, pode fazer 34, 35, 36, 37. Depois 43, não pode o 33 nem o 44. Então, eu vou 43, 45, 46, 47. Eu vou contando esses números também. Exemplo 3. Quantos números de 2 algarismos podemos formar com os algarismos do sistema decimal? Bom, não foi dado o número. Foi dado o quê? Sistema decimal. O que é sistema decimal? Sistema decimal são os números que nós conhecemos. Quais são os números que nós conhecemos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o nosso sistema decimal. A partir desse sistema, são criados todos os números de 2 algarismos, os números de 3, de 4, infinitamente. Então, quer saber quantos números de 2 algarismos dá para formar com esses números? Então, 2 algarismos, uma multiplicação de 2. Bom, eu não consigo formar número de 2 algarismos começando com 0. Não precisa colocar 01, 02, 03. Então, na primeira casa, ó, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sistema decimal, 10 números diferentes. Só que o 0 não pode cair aqui, então o 0 está fora. Quantos números eu tenho? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 9 possibilidades. Bom, na segunda casa, eu posso ter o 0, eu posso formar o 10, eu posso formar o 20, eu posso formar o 30, o 40, o 50. Então, para a segunda casa, o 0 volta. Então, eu tenho 10 possibilidades. Então, 9 vezes 10 são 90 números que dá para formar com esses números aqui. Então, quem quiser formar, vai ter que formar 90 números. Vai começar lá, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar no 99. E vai resultar em 90 números que eu consigo formar. Exemplo 4. Quantas palavras anagramas podem ser formadas com as quatro letras da palavra rosa, sem repetir nenhuma letra? Bom, eu tenho a palavra rosa aqui, ó. O que é um anagrama? Um anagrama é formar palavras, pode formar palavras sem sentido. Anagrama é eu trocar as letras de lugar e ficar formando palavras. Então, por exemplo, a primeira palavra é rosa. Qual é a segunda palavra que eu consigo formar? Eu posso formar essa daqui, ó. Qual é a outra? Eu vou trocar as letras de lugar. Então, vai ser R-O-A-S. A próxima pode ser R, já fiz o S e o A, aí agora eu faço S, A, O. E aí eu vou trocando, aí eu vou pegar aqui, ó. Dá pra formar novamente aqui, ó, vamos ver. O R e o O, já troquei aqui, o R e o E, dá. Agora eu vou R-A-O-S, R-A-S-O. Aí eu fui trocando, ó, eu formei todas as que começam com R. Agora eu vou começar com O, aí eu vou O-R-S-A. O-R-A-S. Eu vou trocando. Aí, quantos anagramas eu consigo formar? Quantas vezes eu consigo trocar essas letras de lugar? Depois eu vou começar com S. Eu vou fazer S-R-S-A. Depois eu vou começar com A. Quantas eu consigo formar? Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras diferentes. Então, eu tenho 4 fatorial. Então, eu faço 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, eu consigo formar 24 anagramas com essas 4 letras. Exemplo 5. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra banana? Bom, eu tenho banana aqui, ó. Certo? Eu vou ficar trocando essas letras de lugar. Só que o A é A, não importa onde ele está, né? Então, eu tenho que tomar cuidado quando repete letra. Na palavra rosa, não tinha letras iguais, ó, R-O-S-A, não tinha. Então, eu fiz o fatorial direto. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 fatorial. Só que eu tenho letras que repetem. Quais letras repete? O A, 1, 2, 3. 3 vezes. Aí eu coloco ele embaixo. 3 vezes repetiu o A. E o N? 1, 2. 2 vezes repetiu o N. Agora eu posso resolver. Então, eu vou fazer o 6 até chegar ao 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3, porque eu vou cancelar esse 3 com esse 3. E aqui eu faço 2 vezes 1. Igual nós fizemos os números binomiais. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 60. Então, eu consigo formar com a palavra banana 60 anagramas. Por quê? Porque eu tenho letras que repetem, tanto faz esse N está aqui ou esse está aqui, o N, ele tem o mesmo valor. Bom, o próximo assunto aí são os arranjos simples. O que é um arranjo simples? Um arranjo simples é eu dispor aí o meu problema em uma ordem. Então, no arranjo simples, a ordem dos objetos é muito importante. Depois dos arranjos, nós vamos ver as combinações simples. As combinações, existe uma confusão entre o arranjo e a combinação. Ai, qual que é? Será que esse exercício é arranjo ou é combinação? Na combinação, a ordem dos elementos não tem importância, tanto faz eu ordenar eles. Vocês vão ver melhor isso num exemplo, tá? Então, vamos voltar para o arranjo. No arranjo, nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. N fatorial, N menos P. Essa é a fórmula do arranjo. Na combinação, nós vamos ter N fatorial, depois P fatorial e N menos P. Lembra que nós fizemos lá nos números binomiais? É aquela fórmula lá. Então, nós vamos ver aqui o exemplo 1. Calcule o valor de A, 9, 3. Lembrando que o N sempre é o maior número e o P é o menor. Então, nós vamos calcular o 9 e o 3 aqui, ó. Então, vai ficar 9 fatorial. Embaixo, nós vamos fazer 9 menos 3. Então, 9 menos 3, 6. Aqui embaixo, ó, deixa eu deixar anotado, ó. Vai ser 9 menos 3, certo? Aí, eu vou 9 menos 3 é 6, eu coloquei direto. Aí, eu vou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Para no 6. E cancelo 6 com 6 e multiplico 9 vezes 8 vezes 7. E vai dar 504. No exemplo 2, num concurso de beleza, em que participam 10 candidatas, de quantos modos diferentes podem ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Olha só, no arranjo a ordem é muito importante. O que quer dizer? Quando eu falo as 3 primeiras colocadas, vamos supor que as 3 primeiras sejam a Ana, a Beatriz e a Joana. Então, a ordem é importante. Por quê? Porque a Ana é o primeiro lugar, a Beatriz é o segundo lugar e a Joana é o terceiro lugar. Eu não posso trocar o lugar delas porque uma teve mais voto que a outra. Então, o primeiro lugar já é da Ana. Agora, se a Beatriz tivesse tido mais votos, ela estaria ocupando o primeiro lugar, mas não foi. Então, a ordem é importante. Então, ó, eu tenho 10 candidatas que vai disputar 3 vagas, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu vou usar aqui, ó, N, N menos P. Então, vai ser 10 fatorial, 10 menos 3, 7. Então, eu vou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 7 fatorial. Cancelou, só multiplicar. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Quer dizer que eu consigo formar 3 grupos das primeiras colocadas. Quer dizer, eu tenho 10 candidatas. Pode ser, eu formo, quem que pode ganhar? Fulana, fulana, fulana. Ou a fulana, fulana, fulana. Ou a fulana. Quer dizer, eu tenho 720 possibilidades das pessoas estarem ganhando o concurso. Já na combinação, a ordem dos elementos não tem importância. Então, eu vou aqui, ó. Com um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Eu vou formar comissão. Comissão de 3 pessoas, não tem primeiro colocado, segundo, terceiro. São 3 pessoas que vão formar comissões. Então, aqui não importa a ordem, tá? A minha comissão pode ser o João, a Maria
e a Zezé. Ou pode ser a Zezé, o João e a Maria. Então, não tem ordem certa, são um grupo de 3. Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, N, P, N menos P. Lembrando que o N sempre é o maior, 8, e o P é o menor. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8, 3, 8 menos 3. Deixa eu colocar aqui, 8 menos 3, que eu já posso colocar direto, tá? 5. Então, eu faço 8 até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Para cancelar com esse 5 aqui de baixo, para minha conta ficar menor. E 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu multipliquei 8 vezes 7 vezes 6, 336. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Dividi 336 por 6 e deu 56 comissões que eu consigo formar. E o nosso último assunto aí são as permutações, como eu disse, elas estão ligadas. Nós acabamos de fazer isso lá na análise combinatória. Então, uma matéria está interligada à outra. Então, quando eu falo análise combinatória, a análise combinatória é a combinação do arranjo simples, da permutação e das combinações. Então, aqui no exemplo, quantos são os anagramas da palavra olho? Bom, palavra olho, 1, 2, 3, 4 palavras. 4 letras. 4 letras. Tem alguma que repete? Tem o O, 2 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2. E esse 2 eu vou cancelar com esse. 4 vezes 3, 12. Eu consigo formar 12 anagramas com a palavra olho. Então, eu vou estar trocando aqui, ó, O, L, O, H. Depois, eu vou O, H, L, O. O, H, O, L. Então, eu vou trocando essas letras de lugar e eu consigo formar 12 palavras diferentes. Claro que essas palavras, muitas, não têm sentido nenhum, mas são palavras, são combinações de letras, são anagramas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a matéria para conseguirem fazer a lista de atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.